esporte, métodos de avaliação física são bastante utilizados, principalmente no futebol, basquete, enfim, esportes que necessitam de físico ao extremo. Então, por exemplo, no futebol, eles fazem testes de respiração aeróbica, de velocidade, testes cardíacos, testes em questão de força e tudo mais. E, então, por exemplo, o teste aeróbico, você tem que correr numa esteira e eles colocam alguma coisa assim para você respirar, enfim. E isso não é só em questão para ver se o atleta está saudável, também é para ver se o time vai estar de acordo com a capacidade daquele atleta. Então, por exemplo, se o time não se adequa com esses testes, é muito provável que o time decaia. Então, os times eles têm que semanalmente ou mensalmente avaliar esses atletas se eles estão capazes de exercer aquela função que eles praticam. Então, por exemplo, o Bayern de Munique, que é do futebol, eles fazem diversos testes, inclusive um deles é o core, que eles praticam várias atividades físicas para testar o atleta e também para incentivar eles. Ou seja, além deles se testarem, verem como é que eles estão, eles melhoram muito. Não é à toa que os jogadores do Bayern são super fortes e bem nutridos e tudo mais. E, por exemplo, o Chicago Bulls. O Chicago Bulls, em 94, foi um dos melhores times da NBA. Sem aquelas atividades físicas, os métodos de atividades físicas que os atletas sempre fazem, o Chicago Bulls não seria um time bom. Então, por exemplo, lá no ginásio deles, na verdade em todos os times da NBA, que é a liga de basquete, eles têm uma academia do lado. E não é só uma academia que para fazer testes de força, não. É uma academia que eles fazem vários testes de físico, respiração e tudo mais, para ver se o atleta se adequa. E não é à toa que em 94 o Chicago Bulls foi um dos melhores times. Por quê? Porque eles faziam muitos métodos de atividade física. Então, além de eles avaliarem demais os atletas. Então, esses métodos de avaliação física não são só para avaliar o atleta, e sim também para incentivar os times, o esporte e afins. Os de avaliações físicas mais utilizados são a avaliação antropométrica, que mede as dimensões corporais, a avaliação de composições corporais, que mede a determinada quantidade de massa magra e gordura, a avaliação da capacidade cardiorrespiratória, que mede a capacidade do sistema cardiovascular e respiratório realizar trabalho físico, e a avaliação da flexibilidade, que mede a amplitude dos movimentos articulares. Esses métodos são valiosos para determinar o nível de condições físicas de um indivíduo e prescrever atividades físicas adequadas. Enzo falando, existem várias avaliações físicas que podemos se relacionar depois do objetivo e das necessidades individuais. Alguns exemplos incluindo avaliações antropológicas, tentos de fiabilidades, avaliações cardiorrespiratórias, testes de força muscular, avaliações pontuais, testes de resistência física, avaliações de composição, testes de equilíbrio, avaliações de capacidade funcional. Agora eu vou explicar cada uma o que ela faz. Avaliações antropométricas medem de altura, peso, circunferências abdominais, dando é meio difícil falar essa palavra. Contradurezas e proporções corporais. Agora eu vou falar da parte testes de flexibilidade, avaliações de capacidades de movimentar das articulações. Agora eu vou falar da avaliação cardiovascular, teste que mede a capacidade pulmonar frequencial cardíaca. Mas esse nome é difícil, tá? Cardíaca e peso anterior. Agora eu vou falar de testes de força muscular, avaliações a força, massa e resistência muscular. Agora avaliações postural,
postural, indefinida, desequilíbrio, musculatura e desvios posturais. Agora o teste de resistência física, avaliação a capacidade de realizar testes físicos por preciosos prolongados. E agora avaliações de composição corporal avaliam a proporção de massa magra e massa gorda do corpo. E agora testes de equilíbrio e coordenação avaliam a capacidade de manter o equilíbrio e controle. Como fazer uma avaliação física completa? Primeiro, determinar a condição física inicial. Segundo, detectar deficiências e patologias. Terceiro, levantar experiências anteriores da pessoa. Quarto, classificar e selecionar de acordo com as necessidades e potencialidades. Quinto, auxiliar na escolha de uma atividade adequada. E sexto, orientar o volume e intensidade de trabalho. E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Cauã, como foi dito anteriormente, e eu vou fazer uma breve conclusão, do que foi dito pelos meus parceiros de equipe Adam, Henrique, Nathan e Enzo. Bom, para começar, como o Adam disse, avaliações físicas estão muito presentes em jogos como basquete, futebol, onde o físico é muito importante, é muito exercido até o extremo. Como o Adam falou, alguns na NBA eles têm academias no lado dos seus estádios, Realmente isso é para incentivar ao exercício físico, para que acima de tudo o físico deles não seja um físico musculoso, um físico definido, mas sim um físico saudável, que na minha opinião é o que a sociedade deveria se preocupar com a saúde. Um corpo definido não é nada se a pessoa não tem saúde. Na minha opinião, a saúde acima de tudo é o mais importante. Uma das avaliações mais, como o Henrique disse, mais utilizadas são as avaliações antropométricas, acho que é assim que fala. Avaliação da composição corporal, vou pegar minha colinha aqui. Composição corporal. Terceiro, avaliação da capacidade muscular, não é importante. Avaliação de flexibilidade. E uma que o Enzo mencionou é sobre uma avaliação cardiovascular, uma coisa muito importante, que é você ver como é que o coração, como que age as áreas cardiovasculares, respiratórias, também cerebrais e acima de tudo os músculos também são muito importantes em uma avaliação física. Na minha opinião, os mais importantes de se ver primeiramente são as áreas cardiovasculares, e cerebrais. Por último, aí as áreas musculares, aí as flexibilidades, talentos, limites que as avaliações físicas vão determinar ou apresentar, E o Nathan, ele vai explicar ali então sobre como fazer uma avaliação física completa. Bom, é isso galera, espero que tenham gostado desse videocast. Quero parabenizar aos meus parceiros de equipe Adam, Enzo, Henrique, Nathan, Sara e Maria. Henrique, Nathan, Adam e Enzo, que participaram juntamente comigo, falando e explicando mais sobre o conteúdo. Sara, que está como editora, e Maria, que participou na pesquisa, Então é isso, agradeço a cada um pela participação, e esse foi nosso videocast do nosso grupo. É isso, espero que tenham gostado, e até mais!